Um pai, um esposo, um rei, levando 10 anos para voltar à sua casa. A continuidade do primeiro tratado sobre hospitalidade do mundo antigo. As primeiras histórias e aventuras fantásticas da literatura no Ocidente. Tudo isso e muito mais nós veremos neste vídeo que trata da segunda parte da Odisseia de Homero, o quinto vídeo do nosso curso Pocket de Literatura Greco-Latina. Hoje nós vamos dar continuidade ao debate que começamos no vídeo anterior dedicado à Odisseia de Homero. Sempre lembrando que se você gosta desse conteúdo, por favor deixe o seu like, inscreve-se no canal, aciona o sininho para receber as notificações e indique esse conteúdo e também os outros vídeos do canal para amigos e conhecidos que curtem literatura clássica e também literatura fantástica. Chegamos aqui na segunda parte da Odisseia, uma parte que é por si só um tanto desafiadora pelas inversões temporais que o próprio Homero produz, dada a complexidade da sua narrativa. Então, vamos tentar organizar essa timeline do que diz respeito às três partes da Odisseia. Num primeiro momento, nós temos a telemaquia, a primeira parte, compostas dos cantos 1 a 4 da Odisseia. Num segundo momento, nós temos a parte 2, chamada de Nostos ou Retorno, que contempla os cantos 5 até o canto 12 da Odisseia. E por fim, nós temos a parte 3, conhecida como Ítaca, que diz respeito à segunda metade do poema, e que vai do canto 13 até o canto 24. A primeira parte, Telemaquia, se passa aproximadamente no ano 18-19, depois da partida de Ulisses para a Guerra de Troia. A parte 3 também se passa entre o ano 18 e 19. A parte 2 é um pouquinho mais complicada, porque nós temos, num primeiro momento, um primeiro ciclo de histórias que compreende também o ano 18 e 19, quando Ulisses está preso na ilha de Calipso e deseja voltar para casa. Até que finalmente, pela vontade, pela proteção dos deuses, ele tem a liberação da ninfa para partir. Todo esse enredo diz respeito ao primeiro ciclo da primeira parte, que vai do canto 5 até o canto 8. Na conclusão desse ciclo, Ulisses chega a Corte Feácia, onde o rei Alcino deseja saber a sua história. E principalmente, como ele, um rei vitorioso, um guerreiro que batalhou em Troia e teve também a ideia a respeito do cavalo de madeira e da estratégia que levou aquela cidade milenária à destruição, foi parar na ilha de Calipso durante 7 anos. Essa é a pergunta que Homero, como o grande contador de histórias que é, segura, prende até o canto 9, quando Ulisses toma a palavra do Aedo e finalmente começa a responder essa pergunta e a detalhar as suas aventuras. É no canto 9 que nós temos o início desse segundo ciclo, da segunda parte. E aqui, Homero produz uma inversão temporal, porque finalmente, a partir do canto 9, Ulisses vai contar exatamente o que aconteceu a partir do ano 11, da sua partida para a Guerra de Troia. E então, nós teremos 10 episódios que vão do canto 9 até o canto 12, que dizem respeito às passagens mais conhecidas e mais vibrantes da Odisseia. Se você já ouviu falar desse poema, certamente lembra de episódios como o do Cíclope, de Circe, da ida ao inferno ou então do embate com as sereias, entre vários outros. Boa parte desses episódios fantásticos, dessas histórias de aventura, estão contidas nesse segundo ciclo de histórias da segunda parte. Vamos ver exatamente cada uma delas. Primeiramente, Ulisses e os seus homens deixam Troia vitoriosos e vão parar na terra dos Cícones, onde eles tomam a cidade, matam os homens, tomam as mulheres como presas de guerra, a mesma expressão que nós vimos no vídeo dedicado à Ilíada, e seguem viagem. Chegam então na ilha dos Lotófagos, que tem por hábito se alimentarem de uma planta que leva ao esquecimento. Durante cada uma dessas aventuras há o perigo de que Ulisses e os seus homens esqueçam de casa, esqueçam do seu retorno. E a passagem pela ilha dos Lotófagos comunica, exemplifica exatamente isso. O terceiro episódio é finalmente o embate com os Cíclopes,
com um monstro em particular chamado Polifemo, o de grande fama, o de grande renome. Ulisses e os seus homens são capturados por Polifemo na sua caverna e por pouco não perdem a sua vida. Ulisses tenta ali falar dos rituais de hospitalidade, dizendo que levou um presente a Polifemo e exigindo o presente de Polifemo. O presente que Ulisses levou foi vinho não diluído em água, ao passo que, quando questionado sobre o seu presente de hospitalidade, o Cíclope dá a risada e diz: o seu presente será ser devorado por último. E então Ulisses começa a tramar um plano. Embebeda o monstro, durante o seu sono cega-lhe o olho para que ele possa abrir a caverna e eles possam escapar. Antes disso, o monstro perguntou o nome de Ulisses e ele disse: ninguém. Quando ele sai da caverna, cego e gritando aos seus outros irmãos cíclopes por ajuda, os irmãos perguntam quem ele feriu e a resposta é ninguém, o que faz com que os outros cíclopes daquela terra distante pensem que Polifemo enlouqueceu. É desse modo que Ulisses, o industrioso, o multifacetado, aprende que nem sempre ele poderá falar a verdade e que muitas vezes inventar histórias é justamente o que garantirá a sua sobrevivência. Depois dos Cíclopes, eles visitam o deus Éolo, o deus dos ventos, que, como presente de hospitalidade, dá a esses homens os ventos da boa navegação. Infelizmente, os companheiros de Ulisses acabam abrindo esse compartimento que guarda esses ventos e eles são novamente levados para longe de casa. Depois de Éolo, Ulisses e os seus homens vão parar na terra dos Lestrigões, gigantes monstruosos e canibais que quase devoram Ulisses e os seus homens. No sexto episódio, esses aventureiros chegam até o reino de Circe, a bruxa, a feiticeira que transforma homens em porcos. Depois de ser seduzida por Ulisses e tornar-se sua amante, Circe volta a restituir a humanidade dos seus companheiros. E não apenas isso, é ela a responsável por guiar esses homens até o Hades, até o inferno, até o reino dos mortos. Um lugar no qual Ulisses consegue contatar não apenas sua mãe, não apenas o adivinho Tiresias, como também os heróis da guerra de Troia, como Agamemnon e o próprio Aquiles. E aqui, no canto 11 da Odisseia, que diferença desse Aquiles morto, reinando sobre os mortos, sobre sombras que nada são, em comparação com o Aquiles que buscava Cleos, glória ilimitada lá na Ilíada. É justamente essas diferenças de ideário e da representação dos personagens que faz muitos críticos questionarem se o autor da Odisseia seria o mesmo autor da Ilíada. Voltando do mundo dos mortos, Ulisses segue viagem e então encontra as sereias, e aqui ele mostra mais uma faceta da sua personalidade. Enquanto os seus marinheiros estão temerosos de serem enlouquecidos pelo canto desses monstros femininos, Ulisses tem uma ideia. Ele pede que os homens coloquem cera nos seus ouvidos para não escutarem e, portanto, não enlouquecerem com os cantos das sereias, mas que o prendam no mastro do navio e para que ele possa ter o conhecimento deste canto enlouquecedor. Ulisses é esse sujeito muito curioso que não economiza esforços para obter as respostas às suas perguntas. E é esse espírito aventureiro e inquisidor o responsável por Ulisses ser um dos personagens mais fascinantes da história da literatura. Depois de enfrentarem as sereias, os homens de Ulisses enfrentam mais dois monstros marinhos, Scilas e Caríbides, com aspectos geográficos e culturais que permitem que muitas vezes alguns críticos e alguns historiadores cogitem qual foi exatamente a viagem de Ulisses até voltar a Ítaca. Mas antes disso, eles chegam na terra do deus Sol e, não respeitando um conselho que haviam recebido anteriormente, os homens de Ulisses devoram o gado deste deus, o que os condena à morte. Depois de deixarem a Terra do Sol, seus navios são destruídos e apenas Ulisses sobrevive, chegando até a ilha de Calipso. Sem riquezas, sem navios, sem marinheiros. Este é o herói que volta da guerra vitorioso, um herói que precisou perder toda a sua pompa, sua glória, suas riquezas para aprender a sua insignificância. Eu usei aqui a palavra multifacetado, que diz respeito ao grego polítropos, que é o epíteto que caracteriza Ulisses. Polítropo
é o homem de muitas faces, o homem de muitos caminhos, e Ulisses é justamente isso, um homem que compreende os papéis de pai, de filho, de esposo, de rei, de guerreiro, de explorador de um mundo desconhecido, daquele que enfrenta monstros, daquele que seduz bruxas, daquele que é capaz de ir ao reino dos mortos e voltar. Ulisses compreende todos os homens, todos nós, que até hoje, no espaço das nossas jornadas diárias, saímos de casa e voltamos para casa. Talvez não levando 20 anos para tanto, mas certamente desejando experimentar todas as sensações e obter as respostas às nossas próprias perguntas. Este é o apelo de um herói muito mais popular e muito mais instigante para a nossa sensibilidade contemporânea do que o protagonista da Ilíada. Assim, a segunda parte termina com Ulisses terminando a sua narrativa no ponto exato que nós havíamos encontrado ela lá no canto 5, quando Ulisses estava na ilha da ninfa Calipso. É justamente essa alteração temporal a responsável pela complexidade narrativa da Odisseia. Uma narrativa muito mais complexa, muito mais instigante, num certo aspecto, muito mais experimental do que a narrativa mais linear da Ilíada. No final, após escutar o relato de Ulisses, Alcino finalmente dá a este rei Alquebrado, a esse homem que está longe de casa por 20 anos, o navio e também os cuidados mínimos para que ele possa finalmente chegar a Ítaca. Mas chegando em sua casa, o que encontrará Ulisses? Para saber a resposta, voltamos no próximo vídeo, um vídeo extra, um vídeo especial, onde nós vamos discutir a terceira parte da Odisseia e também as adaptações cinematográficas, literárias e quadrinísticas desse clássico da literatura ocidental. Vacinado ou não, tome cuidado, cuide de si, cuide dos outros, se sair de casa use máscara, se não, se proteja. Do resto, um grande abraço a vocês, me puxa no Twitter pra gente conversar a respeito de literatura e outros assuntos, ou então me segue no Instagram. Um grande abraço a vocês e nos vemos na próxima semana com a parte final da Odisseia de Homero.